Vamos ouvir agora o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da comarca de Contagem, escritor, tradutor e conferencista, formado em língua grega clássica e em hebraico. É autor de uma tradução do Novo Testamento para o português e do livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Vindo de Belo Horizonte para proferir sua palestra, convidamos o senhor Haroldo Dutra Dias. Tudo bem. Muita satisfação. Deus abençoe. Vou pegar um apoio aqui. Caros amigos e amigas, é com muita alegria que nós comparecemos a esse congresso na cidade de Pedro Leopoldo, que homenageia e vincula essas três figuras para nós muito representativas da doutrina espírita: Jesus, Kardec e Chico Xavier. Jesus, porque representa, na linguagem de O Livro dos Espíritos, o tipo perfeito, o guia e modelo da humanidade. A espécie humana que o Criador deseja habite sobre a terra é aquele ser humano que reflita as atitudes, os pensamentos, o sentimento e a conduta de Jesus. Allan Kardec, por representar aquele missionário que nos legou a fé raciocinada, depois de muitos anos de experimentação no campo da religiosidade e depois de muitas incursões nos terrenos do espiritualismo, nós, encarnados, merecemos a presença desse grande espírito que foi Allan Kardec, cuja função foi nos educar, ou melhor, educar o nosso raciocínio para melhor compreendermos os aspectos da espiritualidade, sem o misticismo que sempre cercou esses temas, sem a falta de raciocínio que tem marcado a expressão religiosa dos seres humanos. Pelo contrário, uma fé lúcida, sensata, bem colocada, que procura estar sempre em harmonia com a investigação, com a pesquisa, com as contribuições da ciência e da filosofia. E por fim, Chico Xavier, que sintetiza na sua vida, no seu cotidiano, essas orientações que emanam de Jesus e de Kardec. E é sobre isso que gostaríamos de falar hoje. Sobre a presença do Evangelho na doutrina espírita como uma nova luz, em uma nova perspectiva e com um novo propósito. Um novo propósito. E para abordarmos esse tema, temos que fazer uma divagação histórica. Ao longo de muitos e muitos séculos, isso remonta desde a Mesopotâmia, do Egito, a China milenária, a Índia antiga. A religiosidade sempre foi associada a rituais, cultos praticados em um local específico, em um dia específico, seguindo um conjunto de normas, quase que um protocolo oficial. Nesse sentido, todos nós aqui, que somos espíritos já milenários, herdeiros de um passado espiritual
com um currículo de reencarnações numerosas no nosso acervo espiritual, temos séculos de experiência nessa religiosidade, nessa prática religiosa. Portanto, está como que marcado em nosso psiquismo a ideia de lugares sagrados. Lugares sagrados. O problema dessa concepção é que quando você pensa em lugares sagrados, necessariamente você precisa falar de lugares que não são sagrados. E ao longo desses milênios, nós elegemos que os lugares sagrados são os templos, as igrejas, os santuários, regiões em que as pessoas se sentem tocadas porque elas acreditam que entram em contato com Deus ou com a espiritualidade apenas naquele lugar sagrado. É um ensaio para uma concepção mais desafiadora, bem mais desafiadora. Imagine que o mundo inteiro seja um lugar sagrado. Se a nossa religiosidade tivesse percebido todos os lugares como sagrados, o nosso estilo de vida seria completamente diferente do que é hoje. Porque nos lugares sagrados as pessoas são educadas, elas falam num tom de voz mais ameno, elas falam palavras bonitas, elas se permitem entrar em conexão com o divino, com o espiritual, e então, adivinhe, basta ela sair do lugar sagrado, e ela se sente desobrigada de uma conexão espiritual. Então, por exemplo, a casa é um lugar em que nós nos sentimos à vontade, mas à vontade para expressar o pior de nós. A ponto de o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Agenda Cristã, dizer assim: trate os seus familiares como se fossem visitas. É estranho. Experimente chegar em casa para uma pessoa que mora debaixo do mesmo teto que você e dizer assim: com licença, muito obrigado, você quer sentar? Posso te servir? Todo mundo vai olhar e falar: aconteceu alguma coisa, será que ele está com algum problema? Porque o ambiente doméstico não é visto como um lugar sagrado. Portanto, nós nos sentimos desonerados de sermos religiosos em casa. Nos sentimos conclamados a sermos religiosos nos lugares sagrados. E não basta isso. Ao longo de milênios, nós também fomos educados para datas sagradas, ou dias sagrados. Todas as religiões possuem seus dias sagrados. Então, no dia sagrado, você faz dieta, só come comida boa, ou faz jejum. No dia sagrado, você não pode falar mal de ninguém. No dia sagrado, você faz prece. Então, as pessoas se preparam, e aqueles dias sagrados são os dias em que você liga a internet e se conecta com o mundo espiritual superior. Nos outros dias, o Wi-Fi não funciona.
nos outros dias você não está em conexão espiritual. Mas há também os objetos sagrados. Isso é curioso. Porque não há nenhuma religião do mundo que tenha tornado a enxada um objeto sagrado. Alguém já viu isso? Eis agora um objeto sagrado, uma enxada. Não, uma enxada. Alguém conhece alguma religião em que a enxada seja um objeto sagrado? Não, não é. Não é? Por exemplo, a caneta, um objeto sagrado? Não. Né? O bisturi? Não. Então, os objetos sagrados são objetos que não fazem parte, na maioria das vezes, do nosso cotidiano. Mas há também as pessoas sagradas. E esse é um aspecto curioso da nossa religiosidade. E quando eu digo nossa religiosidade, é porque nós estamos neste momento refletindo sobre esses temas da perspectiva do espírito imortal. Portanto, eu não vejo aqui encarnados. Eu não olho para mim como um encarnado. Eu olho para mim como um espírito que já estagiou por diversas nações, que já viveu em diversas épocas. Então nós estamos aqui refletindo sobre a nossa jornada evolutiva espiritual. Nós estamos aqui examinando a nossa caminhada. Não estamos aqui falando mal de ninguém, estamos aqui falando de nós mesmos, da nossa experiência. E na nossa experiência nós tivemos as pessoas sagradas. Que são as pessoas sagradas? Todo mundo é comum, mas alguns são especiais. Eles são porta-vozes de Deus, como se Deus somente se comunicasse através de determinadas pessoas e não no coração de cada um dos seus filhos. E naturalmente as pessoas sagradas têm vestes sagradas, salários sagrados, patrimônio sagrado. E evidentemente não há lei para as pessoas sagradas, porque elas podem fazer o que elas quiserem. Elas estão desoneradas da regra, porque elas são a regra. Isso é tão importante que, se nós voltarmos à nossa memória, e tem muito romano aqui, muita gente aqui que viveu no Império Romano, qual foi a primeira providência adotada pelo imperador romano para se impor aos povos conquistados e aos próprios romanos? Tornar a figura do imperador um Deus e transformar o culto ao imperador na religião oficial do Império Romano. Portanto, César, o imperador romano, era um Deus. Um Deus. Adorar a César é uma religião. E sabe como que o Império Romano, que evidentemente possuía uma campanha publicitária, é óbvio, toda religião precisa do seu marketing, sabe como que era chamada a pregação do culto a César? Evangelho. Evangelho. Roma mandava os seus sacerdotes para divulgar o Evangelho de César, o reino de César, até surgir Jesus e dizer de um reino de Deus, de um evangelho divino, da verdadeira boa nova. Mas isso é desconcertante. Então é preciso que nós espíritas tomemos consciência. Se há alguém aqui que na encarnação anterior foi espírita, que já é uma bênção,
Porque se na encarnação anterior você foi espírita, você pegou o espiritismo nos primeiros momentos. Ainda que você seja uma dessas pessoas, nós temos 150, 160 anos de espiritismo. 1900 anos de catolicismo. Mais de 500 de protestantismo. Milhares de anos de budismo. Milhares de anos de várias vertentes espiritualistas. Portanto, nosso psiquismo está impregnado de uma religiosidade que é uma religiosidade das origens, da infância da humanidade. Lugares sagrados, dias sagrados, objetos sagrados e pessoas sagradas. Acontece que surge a doutrina espírita. Surge não da mente brilhante de um ser humano, porque há mais de 10.000 religiões que foram fundadas por um ser humano. A pessoa senta na sua escrivaninha, pega a sua caneta, o seu papiro e cria uma religião. Eu não vou citar aqui nomes, mas todos estão entendendo o que eu estou dizendo. Cria religiões. E quais são os preceitos dessa religião? Os preceitos dessa religião é tudo que o seu Criador diz que é. Então, o Criador de uma determinada vertente religiosa diz que isso é uma lei, isso é verdade. E as pessoas que seguem falam, não, isso é verdade, mas por que é verdade? Porque o Criador da religião diz que é. Mas aqui, ainda aqui, nós precisamos meditar sobre uma característica peculiar da doutrina espírita. Ela não foi criada por Allan Kardec. Ele foi convidado a presenciar um fenômeno. Um fenômeno. As mesas girantes na França já funcionavam sem mesmo que Kardec soubesse que elas giravam. Elas giravam e ponto final. Elas giravam. Mesa girar não é problema. Mesa suspender não é problema. Agora, mesa responder pergunta já é mais complicado. Então, Kardec é levado ao fenômeno, ele não cria o fenômeno. É importante que nós espíritas tenhamos uma profunda consciência disso. Porque Allan Kardec não sentou no seu escritório e disse assim: escutem, eu sou o fundador de uma nova religião, agora vocês vão me seguir. Não. Ele foi levado a uma sessão em que as mesas levantavam e giravam. E acredita, esse homem era tão sóbrio, tão prudente, que ele olhou aquelas mesas se movimentando e falou: interessante, é até divertido, né? Mas o que o impressionou foram quando as mesas começaram a, diante de um alfabeto francês no chão, indicar letras e responder perguntas.
Perguntas inteligentes. Por exemplo, com quem que eu vou me casar? Aí a mesa vinha. Eu estou vendendo uma fazenda no interior da França, o preço está bom? Aí vinha a mesa, oui, sim, não é? Perguntas inteligentes. Eu vou ficar rico? Não! Não é? Essas eram as perguntas. Essas eram as perguntas. Por quê? Porque nós precisamos lançar um olhar para a humanidade de hoje. Mais de 95% dos encarnados são crianças no que diz respeito à espiritualidade. Você entra em contato com uma mulher ou com um homem que são PhD, ganhadores de prêmio Nobel, de medicina, de matemática, e você pergunta para ele, como que é a desencarnação? Desde o quê? Não acredito nessas coisas. Porque ao tratarmos de questões espirituais, nós trazemos esse nosso lado infantil, construído ao longo de milênios. Essa é a nossa experiência religiosa e espiritual, infantil. Infantil. Nós nos recordamos então de uma história no interior de Minas. A pessoa foi levada a um grupo, encontrou-se com o presidente da casa espírita, e ele falou, agora eu vou mostrar para vocês o trabalho de desobsessão da casa. Nossa, que maravilha. Aí levou para um quintal, cheio de gaiola. Esse é o trabalho. A pessoa perguntou, mãe, meu Deus, será que esse pessoal está comercializando pássaro silvestre? Vai ser todo mundo preso, né? Não, essas gaiolas são para prender os espíritos obsessores. Então, as gaiolas que estão fechadas é porque o espírito está lá em tratamento, e as que estão abertas é porque já melhorou, soltou. Ou como aquela minha amiga que estava numa fila para tomar passe, com os olhos fechados, fazendo prece, entrou a primeira pessoa. Quando saiu, ela abriu os olhos, viu que a pessoa estava brilhando, falou, meu Deus, o passe aqui é forte. Que a pessoa reluzia, brilhava. Ela olhou bem, saiu o segundo, estava brilhando também, falou, meu Deus, o meu vai ser maravilhoso, já vou me preparar, né? Mas quando a pessoa passou perto, tinha um cheiro de óleo. Ela perguntou, por que você está brilhando assim? Não, porque lá eles dão uns passes e jogam óleo de cozinha, óleo de soja, para fixar os fluidos. Acontece que 90% da humanidade lida com as questões espirituais como se fossem crianças. Então qualquer coisa que você disser, as pessoas vão acreditar. Elas vão acreditar. Mas esse homem chegou para a mesa e fez uma pergunta: quem é Deus? Parou a dança. Acabou com a dança. A mesa ficou tão feliz que perdeu a vontade de dançar. Porque agora, de fato, alguém espiritualmente maduro, alguém espiritualmente adulto, começou a fazer perguntas. Começou a fazer perguntas. Era a espiritualidade conversando com alguém maduro espiritualmente. As questões começaram a ser formuladas.
Eu diria, todas as magnas questões da filosofia humana foram feitas. Todas. Todas. Você pode pegar qualquer livro de filosofia e estudar. Quais são as grandes questões da filosofia? Todas elas estão no Livro dos Espíritos. Todas. Quem somos? De onde viemos? O problema da dor, o problema do livre-arbítrio, o problema do mal, para onde vamos, a sorte dos bons e dos maus, são os problemas da filosofia, a origem das coisas, qual que é a substância básica que forma tudo. Ele fez as perguntas. Fez as perguntas. Agora, nós ingressávamos nos aspectos da espiritualidade, não mais como crianças, mas como viajores, portando um GPS nas mãos. O mundo espiritual seria devassado, seria explorado, seria pesquisado com sabedoria. Surge a fé raciocinada. Que não é fé racionalizada, é fé raciocinada. Raciocinada. Você pensa a partir de um novo paradigma. Você exercita a sua mente num novo modelo. E então, Kardec formula a questão que é a questão mais delicada de todo o Livro dos Espíritos. 333 na primeira edição, 625 na segunda edição. A pergunta: qual o tipo mais perfeito, o tipo que Deus tem oferecido aos seres humanos para lhes servir de guia, de condutor e de modelo? Todas as religiões fizeram essa pergunta, todas obtiveram uma resposta. Hoje, no Brasil, tem várias vertentes religiosas fazendo essa pergunta e obtendo a resposta. A pessoa: qual que é o tipo mais perfeito? Aí eles respondem: você! Aí vira a igreja do Haroldo Dutra Dias. E aí você escolhe um nome. Bom, já tem dos últimos dias, tem dos primeiros dias, do penúltimo dia. Não, a igreja do penúltimo dia. Para não ficar muito soberbo. Aí, mas quem que vai conduzir essa igreja? Você! Sou eu sou o guia. Quem que é o modelo? Sou eu. Isso é impressionante. Mas o mais importante aqui, porque todos sabemos a resposta, o mais importante nesse momento é refletirmos sobre o que não foi respondido, não sobre o que foi respondido, porque não foi respondido. Qual é o guia e modelo? Allan Kardec. Você, Allan Kardec. Percebe? Porque se a resposta à questão 625 fosse Allan Kardec, todos seríamos kardecistas. Qual que é a sua religião? Kardecista. Quem quer ser o guia e modelo? Kardec. Então, após tratar do fenômeno, porque fenômeno é uma coisa curiosa.
É uma coisa curiosa. Você pode construir um conjunto de raciocínios lógicos e de argumentações, mas contra fatos não há argumentos. Você só pode contrapor um fato a outro fato. Fato é fato. Fenômeno é fenômeno. Então Kardec tratou do fenômeno. Se você abrir o livro dos médiuns, você vai ver que ele catalogou fenômenos. Ele pesquisava fenômenos. É tão importante isso. É importante. Nós temos uma narração na Revista Espírita em que Kardec foi a um teatro e o objetivo dele era pesquisar a influência dos espíritos na nossa vida. E ele foi, naturalmente, acompanhado de um médium vidente. Assentou-se para assistir a peça e o médium disse para ele: tem um espírito aqui que diz que vai ajudá-lo na pesquisa. Ele pediu para o senhor olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima. Kardec olhou, as duas senhoras estavam atentas assistindo a peça, e o médium disse assim: o espírito está dizendo que vai tirar as duas do teatro. Aí é curioso, né? Kardec olhou, as duas atentas assistindo a peça, falou assim: será? O espírito saiu, daqui a pouco uma cochicha no ouvido da outra, as duas se levantam e saem do teatro. Aí o médium diz para Kardec: ó, o espírito está te dando um tchau, falando que ele não vai voltar não, só queria te mostrar como é que os espíritos influenciam na nossa vida. Entende? Porque nós imaginamos uma influência, que é assim, os espíritos influenciam na nossa vida, então eles vão fazer seu veículo levitar. Não vai. Não é? Eles vão simplesmente chegar no seu ouvido e dizer assim: você não é capaz. Pronto, não precisa falar mais nada. Basta dizer isso, porque sabe que você vai desistir. Não é? Ou aquele familiar te diz uma coisa, chega o espírito e fala assim: responde na mesma moeda, dá o troco. Pronto, dá. Gente, é muito fácil ser obsessor. O obsessor trabalha no máximo 1 hora por dia. Tem gente que, obsessor trabalha 12 horas por dia. Quem trabalha 12 horas por dia é benfeitor. O obsessor é simples, porque ele acorda, geralmente ele acorda tarde, que o obsessor gosta de dormir até mais tarde. Ele acorda e fala assim: o que eu vou fazer hoje? Eu vou criar uma discórdia na casa do Haroldo. Não é? Ele acorda, chega lá. Você está ali apressado, atrasado. Alguém fala uma coisa. Ele chega e diz assim: diz que ela é bagunceira. E vai embora, acabou. Briga 1 semana com o casal. Ele já pode ir embora. Não precisa falar mais nada. Porque ele já conhece a ficha. Ele fala assim: ó, a sogra dele tem as palavras que você não pode falar. E tem os assuntos proibidos. Se tocar nesse assunto, vai dar briga 1 mês e meio. Acabou, gente. Ele faz você tocar no assunto proibido, vai embora, volta no mês seguinte. É o benfeitor que fica lá 12 horas por dia para desfazer o mal-entendido. Isso é a influência dos espíritos na nossa vida. Não é? Essa é a influência dos espíritos. É assim que casas espíritas são destruídas. É assim que reputações são manchadas. É assim que você cria discórdia. É assim que você cria calúnia. É assim que você cria divisão. É simples. É simples.
A pessoa está lá estudando, dedicada, aí fala, nossa, meu Deus, que assunto complicado. Aí vem o obsessor, tranquilo, acordou 9h30, no sábado, 10 horas da manhã, entrou na sua casa, viu que você lá está estudando um livro da doutrina, não está entendendo, está lendo alguma literatura assim difícil, nossa, não estou entendendo isso. Aí ele chega e fala assim, mas você é burro mesmo, hein? E vai embora. Você fala, eu sou burro mesmo, vou parar de estudar. Não é? Então tem esse detalhe. Kardec pesquisou o fenômeno, mas diante da magna questão, a resposta foi Jesus. Jesus. Aqui, eu tenho certeza que Allan Kardec deve ter sentido um frio na espinha. Porque ele havia construído toda a parte do fenômeno, toda a parte da investigação espiritual. Porque há centenas de espiritualismos no mundo, mas não há um deles que tenha a metodologia de investigação espírita. A metodologia estava posta. A forma de lidar com o mundo espiritual, coisas curiosíssimas. Por exemplo, um tema delicado, que é você entrar em contato com o mundo espiritual, mandando um WhatsApp para o espírito, não é? Que é a invocação. Então você chega na reunião e fala assim, eu quero falar agora com o espírito do camisa 10 da seleção que desencarnou. Aí você invoca o espírito, chama pelo nome, né? Então tem gente que invoca Sócrates, né? Porque é claro, né, gente, a gente só quer invocar espíritos importantes, né? Espíritos importantes. Então você invoca. Mas aconteceu um fenômeno curioso, para a gente mostrar o que é a metodologia. Kardec, sabendo que um ninho de pintacilgo havia caído no chão, invocou a pintacilga, mãezinha dos filhotes. Isso mesmo. Invocou um passarinho do sexo feminino. E não é que a pintacilga respondeu. E perguntou, quem derrubou o ninho? A pintacilga já deu notícia, né? O gato. E cadê seus filhotinhos? O gato comeu. E o Kardec foi dando corda, gente. Olha a sabedoria desse homem. Foi dando corda e conversando com um passarinho. E o médium dando comunicação, dando passividade. A hora que acabou, Kardec invoca São Luís, o coordenador espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. São Luís, que negócio é esse? O que o senhor tem a dizer? Sabe o que São Luís diz? Está no Livro dos Médiuns. Invocai as pedras e elas responderão.
a mais profunda e sublime lei dos fenômenos. Ou seja, não seja bobo. Tenha maturidade ao lidar com as questões espirituais. Se você invocar uma pedra aqui, vai aparecer um espírito falando que é pedra. E vai conversar com você. Então, e aí São Luís diz, e nós permitimos que o espírito fizesse isso para amadurecer o raciocínio de vocês. Estava coroado o aspecto que eu chamaria de o aspecto da pesquisa, o aspecto da experimentação, ou, se você quiser, o aspecto científico do Espiritismo. Experimental. Vá com maturidade. Mundo espiritual é feito de pessoas, e tem pessoa de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Então, naquele momento, um momento extraordinário. Extraordinário. Outros momentos sublimes, o momento filosófico. Momento filosófico. Que nós podemos dizer, o aspecto filosófico do Espiritismo está subdesenvolvido, porque nós não trabalhamos. Pouco se diz ou pouco se pesquisa sobre o aspecto filosófico. E então surge o aspecto religioso. Mas qual que é o problema? E é sobre isso que viemos falar. O problema do aspecto religioso é quando você diz assim, o Espiritismo tem um aspecto religioso. A primeira pergunta que a pessoa te faz, qual que é o lugar sagrado do Espiritismo? Aí um fala assim, Paris. Ou então nós temos que começar a organizar excursões para visitar Paris. Não. É Pedro Leopoldo. Não, o lugar sagrado do Espiritismo é onde nasceu Bezerra. Entende? Lugar sagrado. Você fala, o Espiritismo tem um aspecto religioso. Aí a pessoa te pergunta, qual que é o ritual? O que tem que fazer? Tem algum cachimbo, algum incenso, alguma prática, alguma palavra mágica, uma veste mágica para afastar o obsessor? Ou a pergunta delicada, o Espiritismo tem um aspecto religioso? Quem que é a pessoa sagrada? Quem que é a pessoa sagrada de você? Você segue em quem? Por quê? Porque nós estamos acessando a nossa experiência milenária em matéria de religiosidade. Por isso é muito delicado. Quando alguém me pergunta assim, o Espiritismo tem aspecto religioso? Eu pergunto, o que você chama de aspecto? E o que você chama de religioso? Vamos tentar entender. Porque há uma herança psíquica, e acreditem, a doutrina espírita veio avançar, dar um passo acima, subir um degrau na religiosidade. Então vamos lá. Quando Allan Kardec sintetiza o aspecto religioso do Espiritismo, e ele o faz, essa síntese está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Sede perfeitos. No item
o homem de bem. Quando eu digo homem, não estou falando de masculino, feminino, mas de ser humano. O ser humano, o espécime, um membro da espécie humana de bem. E lá ele apresenta um conjunto de características do ser humano do bem ou de bem. Esse é o aspecto religioso do Espiritismo. Por que ele é desafiador? Ele é desafiador porque se você encontrar um homem de bem, e um deles nasceu aqui em Pedro Leopoldo, seguramente, se você perguntar para ele, qual é o lugar sagrado? Ele vai te responder, a terra inteira. A terra inteira. Por isso, o Espírito Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, escreve assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Está poético, né? Está poético. Vamos tentar dizer isso de uma maneira mais prática. Eu vou para a igreja, eu vou para a casa espírita, aí eu oro, eu respiro, eu entro numa vibração espiritual, não é? Aí eu saio da casa espírita, vou para o meu trabalho e digo assim: bom, quem que nós vamos enganar agora? Entende? Acontece que nessa nova religiosidade, você trabalha como atendente de uma loja de roupa. Então o lugar em que você trabalha é sagrado. Você trabalha em uma padaria? Então a padaria é um lugar sagrado. É lá que você vive a sua religiosidade espírita. Percebe? Porque não há linha divisória. Não há. Não há um momento em que eu sou espírita e um momento que eu não sou espírita. Seria até mais conveniente. Mas não há. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Toda a terra. Em qualquer lugar que você esteja, você está em oração. E você trabalha para o Cristo em qualquer atividade que estiver fazendo. Isso é desafiador. Porque isso exige do espírita uma maior dose de ética e moralidade. Isso exige dele um comportamento que está lá no capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem. O homem de bem. Aí ele diz assim: por louvá-lo nas igrejas
e desprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Então, porque é curioso isso. Se nós fizéssemos uma entrevista espiritual aqui, os nossos benfeitores iam perguntar assim: escuta, há quantas reencarnações que você tem em religião? Ah, tem umas 40, e está reencarnando até hoje. Quer dizer, o que está dando errado? Por que o aspecto religioso não conseguiu nos transformar e nos redimir? Por estabelecermos linhas divisórias. Qual que é a questão da linha divisória? A linha divisória é: dentro de um ambiente eu tenho que ser o melhor, fora dele eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Bom, aqui está um desafio. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. Então aqui nós temos um compromisso de comunhão e conexão com Deus permanente. Permanente. E é nesse aspecto, que nós gostaríamos de reverenciar a figura de Francisco Cândido Xavier. Porque para nós espíritas, Deus é Deus, Chico é criatura. O guia e modelo é Jesus, não é Chico Xavier. É importante dizer isso. Nós não idolatramos essa alma querida. Mas nós reconhecemos nessa alma uma concretização daquilo que nós ansiamos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos de vivência cristã. Por quê? Porque ele era religioso até tomando café. Até para tomar e servir um café, ele era espírita. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Muito importante. Todos os aspectos do cotidiano dessa alma eram iluminados pela sua consciência espírita cristã. Então, nós temos, por exemplo, esse livrinho, que eu digo que na TV Tupi, o Chico fez o programa Pinga Fogo, não é? E eu chamo esse livrinho aqui de Pega Fogo, que é o Agenda Cristã. Porque o André Luiz já começa dizendo assim: nós não viemos aqui trazer receita ou orientação, porque se você já tem uma semana de conhecimento do Evangelho, você já sabe o que fazer. Já sabe o que fazer. Então, qual que é o desafio desse livro? É porque ele trabalha vários aspectos da religiosidade espírita. Envolvendo a nossa fala,
os nossos gestos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa conduta, os nossos valores, os nossos sonhos. Ele junta todos esses aspectos e os mergulha no Evangelho. Não é? Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou ler algumas frases aqui, ao acaso. Nós estamos aqui reunidos no Congresso de Pedro Leopoldo. O que a espiritualidade quer ensinar para nós aqui hoje? Em que ponto nós aqui estamos fracos? Precisamos melhorar. Vocês têm coragem? Qualquer coisa, cairão máscaras. Coloque primeiro em você, depois ajude a pessoa ao seu lado. Vamos? Vamos lá. Nós vamos ter agora então, eu, vocês e os espíritos encarnados aqui, um curso rápido e prático sobre religiosidade espírita. Ou, se quiserem, aspecto religioso do espiritismo. Posso começar? Estão certos disso? Ajuda, Chico. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Então, nossa, eu quero saber se o fulano evoluiu, se ele não evoluiu. Repara como é que ele trata as pessoas. Isso é religião espírita. Vamos ver. Está dando medo. Você chamará Jesus Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Você está percebendo uma certa tristeza assim, né? Não sei se é o final do jogo, que eu não sei qual que é o resultado, que está deixando todo mundo assim um pouquinho cabisbaixo. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de um estouvado. Estouvado é a pessoa que, sem cuidado, né? Precipitada. Olha. Vamos lá. E essa aqui é uma agenda cristã. Ou a agenda difícil, né? Vamos ver. Irmãos em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Vou mudar aquela fé. Traz ele aqui, deixa eu falar com ele, vou mudar ele.
É uma pessoa que está em perigo. Interessante, né? Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia de peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Para que você está olhando? Para os aspectos negativos, para os aspectos positivos? Eu vou parar um pouquinho, senão o pessoal não aguenta, né? Paramos então pela área de turbulência, daqui a pouquinho eu volto. Então, deu para perceber como é desafiador o aspecto religioso do Espiritismo? Por isso que muitas pessoas não querem que o Espiritismo tenha um aspecto religioso. E por isso que nós temos um Evangelho segundo o Espiritismo. Não é no sentido de invalidar as outras interpretações, não. É no sentido de trazer uma interpretação que não tinha antes. É no sentido de desenvolver um aspecto que não havia sido desenvolvido. É uma maneira de enxergar o Cristo como um padrão de conduta. Padrão de conduta. Então, com isso aqui, você pode até encontrar 1001 desculpas, mas a sua consciência não vai desculpá-lo. Porque no fundo, nós sabemos o que fazer. Esse é o aspecto desafiador. E é nesse sentido que nós olhamos para essa figura, para o Chico, com respeito e reverência. Respeito e reverência por ele ter demonstrado que é possível. É possível. É possível. Essa aqui não é uma religiosidade abstrata, inatingível, que você não possa viver. Não é. E foi assim, desde o trato com a mediunidade, que eu quero citar alguns casos aqui, para exemplificar isso. Contou-nos um amigo querido, que estava, certa noite, participando das atividades no grupo Espírita da Prece em Uberaba, onde o Chico recebeu, naquela noite, dezenas de comunicações de familiares que haviam desencarnado, enviando mensagens para os seus seres queridos ainda na carne. Acabada a reunião, alta madrugada, depois que todos já haviam se retirado, uma senhora, a mãe, que havia recebido uma comunicação, se aproxima do Chico e diz assim: Chico, eu recebi essa comunicação hoje, o nome é do meu filho, mas as pessoas que ele está citando aqui, nós não conhecemos, a família não conhece. Será que não trocou a mensagem? Tadinha. O Chico pegou a mensagem e disse assim: minha irmã, você me desculpe, eu estou muito cansado essa noite.
E houve uma falha na recepção dessa mensagem. O seu filho está aqui agora ao meu lado e pede que a gente feche a casa e entre em prece, que ele vai corrigir a mensagem. Fecharam a casa, o grupinho, se reuniram, fizeram a prece. O filho corrigiu, citou. Entregou para ela, ela leu e falou: é meu filho. Agora sim é meu filho. E ele pegou nas mãos dela: você me desculpe, eu estou muito cansado essa noite. Percebe? Então nós estamos falando desse fenômeno da mediunidade na recepção de cartas. Cansado, não conseguiu filtrar, mas sem problema pediu desculpas, sem problema, como qualquer cristão deve fazer. Desculpa, eu falei uma coisa aí errada, eu queria corrigir. Desculpa, eu errei, viu? Não era bem isso. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Não é? É como Simão Pedro: ô mestre, só desculpa aí, viu? Foi mal, neguei 3 vezes. Eu sei, eu já sabia, eu te falei. Não é? Vamos seguir adiante. Olha a grandeza. Ou como aquela senhora que entrou no grupo espírita, falou: Chico Xavier, cadê você? Aí o Chico assustado. Ela chegou, deu 3 tapas no rosto dele, falou: seu sem vergonha, entra naquela cabine e me dá um passe. Estou te procurando o dia inteiro. Imagine você na casa espírita, chega alguém e te dá 3 bofetões no rosto. O Chico, aí apareceu o Emmanuel, e ele falou assim: Emmanuel, eu não tenho condição de dar paz nessa senhora. Como é que eu vou dar paz? Você vê que coisa, né? Ele nem cogitou de revidar, né? Nem cogitou. Ele falou: eu não consigo dar esse passe. O senhor não acha que eu tenho razão? O Emmanuel falou: Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Não é? Claro que você tem razão, mas quem que é o portador da necessidade? Interessante isso, porque nós vivemos numa sociedade em que o mais importante é ter razão, ainda que você seja infeliz e sozinho. Não é? Ainda tem gente que se orgulha, né? Não, eu sou um solitário, ninguém gosta de mim, vivo sozinho, vou morrer sozinho, mas estou cheio de razão, vou morrer com razão. Ela tinha necessidade. Então, fatos assim, pequenos, como que ele construía, como que tocou as pessoas com gestos simples, vivendo a vida, não é? Nesse aqui, irmãos em perigo, André Luiz diz assim: irmãos em perigo, aqueles que encontram algum motivo para se entediarem da vida. Está em perigo. Porque está sentindo tédio, é porque está se isolando no egoísmo e não está sendo sensível
a imensa dor humana que nos cerca. Irmão em perigo. Não é? Olha que profundo isso. Esse aspecto prático da religiosidade espírita, ele incomoda as muitas pessoas que vivem dentro de nós. Eu vou repetir. Tem uma multidão de pessoas vivendo dentro de você. Tem uma pessoa aí dentro de você que viveu no Império Romano. Eu não vou nem descrever as características. Essa pessoa, que é você, é parte de você, é parte da sua história. Essa pessoa está muito incomodada com o fato de você estar adotando a religiosidade espírita nos dias de hoje. Está muito incomodada. Porque essa pessoa sente falta daqueles tempos. Você lembra daqueles tempos? Não é difícil. Nós não estamos acostumados com esse padrão de religiosidade, porque ele é absolutamente exigente. Mas ele já foi percebido. Na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, havia um teólogo protestante chamado Karl Barth. Esse homem foi perseguido pelo regime de Hitler, e foi esse homem que escreveu, corajosamente, porque ele era um teólogo protestante. Então, eu acho de muita coragem o que esse homem escreveu. Ele disse assim: cristianismo não é religião, é estilo de vida. Estilo de vida é como você vive. É como você vive. Não é? E para terminar, mais um pouquinho de turbulência. Mas agora eu acho que, como é o fim, assim, vamos ver se eles vão adoçar, ou se vai ser assim, chocolate amargo, não é? Ou agridoce. Se você deseja ser cristão efetivamente, é o que caiu. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá à tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará a muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre.
Jesus te abençoe, Senhor. Oi. Muito obrigada, Haroldo. Nós, mineiros, estamos muito felizes por ter você. O Brasil e o exterior também gozam da mesma felicidade, mas nós somos os seus conterrâneos, o que muito nos orgulha. Agradeçamos a Deus por tudo que nos veio no dia de hoje. Agradecemos, Senhor, por ter nos conduzido até aqui e sabemos que podemos contar com as mesmas bênçãos em nosso retorno. Lembramos a todos que as atividades de amanhã iniciam-se às 9 horas. Pedimos que todos mantenham seus crachás assim que chegarem para facilitar o credenciamento. E desejamos a todos uma boa noite e um bom descanso.